Eu sou Ana. Minha primeira grande oportunidade depois da faculdade foi conseguir um emprego como assistente jurídica na empresa de comércio Martins. Era um lugar agitado, sempre cheio de atividade e telefones que quase nunca paravam de tocar. Eu adorava o ritmo, me mantinha alerta naqueles primeiros dias enquanto ainda estava descobrindo qual elevador me levava aonde. Foi nessa época que esbarrei com Pedro. Ele trabalhava no departamento de compras, a apenas um corredor de distância dos nossos escritórios jurídicos. Estava discutindo ao telefone sobre alguma remessa atrasada. Quando desligou, percebeu que eu observava e revirou os olhos. Fornecedores, ele resmungou. Dia difícil? Perguntei, meio sorrindo. Pode-se dizer que todo dia é um campo de batalha aqui, ele respondeu. Você é nova, né? Sim, comecei esta semana. Sou Ana. Pedro. Bem-vinda à loucura. Começamos a almoçar juntos, principalmente porque era mais fácil navegar pelo enorme refeitório com alguém que conhecia o lugar. Pedro era fácil de conversar, tinha um humor afiado e não tinha vergonha de dizer exatamente o que pensava. Um almoço se transformou em muitos, e logo esses almoços se transformaram em drinks depois do trabalho. Nossas conversas iam desde assuntos mundanos do trabalho até tópicos mais pessoais. Descobri que ele era filho único, adorado pela mãe, mas constantemente pressionado para corresponder às expectativas dela, seja lá o que isso significasse. Você ainda não conheceu minha mãe, mas se prepare quando conhecer, Pedro me alertou uma noite, enquanto tomávamos cervejas após um dia particularmente longo. Ela tem essa ideia da mulher perfeita, e acredite, ninguém é bom o suficiente. Não demorou muito para nossa amizade tomar um rumo romântico. Depois de cerca de um ano de namoro, Pedro me pediu em casamento. O casamento foi simples, mas perfeito para nós. Compramos um apartamento juntos com economias que eu tinha da minha avó e algumas que Pedro havia juntado. Parecia que tudo estava se encaixando. A vida com Pedro era tranquila na maior parte do tempo, exceto pelas ocasionais discussões sobre quem esqueceu de comprar leite ou de quem era a vez de limpar o apartamento. Mas nada muito sério, apenas as coisas normais que os casais passam. Até que um dia tudo pareceu diferente. Eu estava exausta o tempo todo, e até mesmo o cheiro de café, que eu adorava, me deixava enjoada. Uma manhã, lutando para sair da cama, decidi que já era o suficiente. Marquei uma consulta com minha médica, pensando que talvez estivesse com gripe ou algo assim. Sentada na sala de espera, folheando uma revista sem realmente ler, finalmente ouvi meu nome ser chamado. A doutora Lúcia sempre ia direto ao ponto e, após algumas perguntas e exames, ela soltou a bomba. Bem, Ana, parabéns estão em ordem. Você está grávida. Grávida, repeti a palavra, estranha e pesada. Tem certeza? Bastante certeza, a doutora Lúcia sorriu, me entregando o resultado do exame. Mas você precisa ter cuidado. Seu corpo está dando alguns sinais de alerta. Nada muito assustador, mas você precisa descansar e diminuir o estresse. Assenti, minha mente correndo. Grávida. Como Pedro reagiria? Eu não podia contar por telefone. Isso merecia uma conversa cara a cara. Ao entrar no nosso apartamento naquela noite, encontrei Pedro no sofá, olhos grudados no celular. Pedro, precisamos conversar, disse, minha voz trêmula. Fui ao médico hoje. Nós vamos ter um bebê. O rosto de Pedro mudou. Não foi a reação que eu esperava. Um bebê, Ana? Isso não é um bom momento. Você sabe que nem viajamos como tínhamos falado, e um bebê, isso é uma mudança enorme. Senti uma dor no coração. Eu sei que é inesperado, mas também é meio incrível, não é? Vamos ser pais. Pedro passou as mãos pelo cabelo, um sinal de que estava estressado. Não sei, Ana. É demais. É cedo demais. Cedo demais para uma família comigo? Perguntei, a mágoa colorindo meu tom. Não é isso que eu quis dizer. Só pensei que teríamos mais tempo, só nós dois. A conversa foi em círculos. Pedro dizendo que era um mau momento, eu tentando destacar o lado positivo. No final, Pedro tinha se fechado e eu me senti sozinha, segurando uma notícia que deveria nos unir, mas que, em vez disso, estava nos afastando. No dia seguinte,
Falei com meu chefe, o Sr. Henrique. Eu precisava de algumas acomodações, dadas as ordens médicas. Sr. Henrique, preciso pedir uma mudança. Estou grávida e há algumas complicações. Seria possível eu trabalhar de casa? O Sr. Henrique, que sempre foi mais compreensivo do que eu lhe dava crédito, não hesitou. Claro, Ana. Vamos organizar tudo o que você precisa em casa. Cuide-se do pequeno. Voltando para casa naquele dia, esperava que Pedro tivesse amolecido um pouco, mas quando contei sobre o arranjo de trabalho remoto, sua reação foi fria. Então você vai ficar em casa agora? E todos os planos que tínhamos? Pensei que você ficaria feliz por eu ter encontrado uma solução para diminuir o estresse, disse, tentando manter minha voz firme. Ana, é como se você nem estivesse me ouvindo. Eu disse que é cedo demais para tudo isso, Pedro rebateu. Fui para a cama cedo naquela noite, sentindo a distância entre nós crescer enquanto eu estava deitada ali, a realidade da minha situação caindo sobre mim. Percebi que essa jornada seria mais difícil do que eu pensava. O ar em nosso apartamento parecia mais pesado nesses dias, como se cada dia fosse nublado, mesmo que o sol estivesse brilhando lá fora. O afeto de Pedro parecia se esgotar tão rapidamente quanto vinha. Ele ficou mais distante, mais irritado com as pequenas mudanças que minha vida teve que sofrer por causa da gravidez. Ele dizia que se sentia negligenciado, como se fosse secundário à minha saúde e às necessidades do bebê. Sua mãe, a senhora Bittencourt, também não ajudava. Ela ligou uma tarde, sua voz tão fria quanto o vento de inverno. Ana, essa criança, não é o momento certo. Você deveria estar se concentrando em apoiar Pedro, não arrastando-o para a paternidade. Apertei o telefone com mais força, lutando contra as lágrimas nos meus olhos. Não é como se eu tivesse planejado isso sozinha, senhora Bittencourt. É nosso filho, não apenas meu. Existem opções, você sabe. Você está apenas escolhendo a mais egoísta. Suas palavras me cortaram, deixando-me sentindo um vazio por dentro. Como se isso não bastasse, o comportamento de Pedro começou a mudar ainda mais. Sua colônia estava mascarada por outro cheiro, um perfume de mulher, desconhecido e doce, agarrado às suas roupas. Na primeira vez que senti, convenci-me de que era um engano da lavanderia, mas então aconteceu de novo e de novo. Ele também começou a ficar fora até tarde, murmurando sobre precisar colocar o trabalho em dia, e seus fins de semana estavam ocupados com repentinas viagens de negócios. Era demais para ser coincidência. Segurei minha língua, não querendo acreditar no pior, mas a semente da dúvida estava plantada. Eu não podia mais ignorar. Naquele sábado, quando Pedro mencionou outra viagem de negócios, procurei Miguel, um antigo colega de classe que agora trabalhava como detetive. Nos encontramos em um pequeno café, o tipo onde você podia conversar sem que todas as mesas ouvissem sua conversa. Miguel deslizou uma pasta pela mesa para mim. Consegui o que você pediu, Ana? Tem certeza de que quer ver isso? Assenti, não confiando na minha voz, e abri a pasta. As fotos eram claras, inconfundíveis. Lá estava Pedro e, com ele, uma mulher que eu reconheci do seu escritório, uma nova contratada que ele havia mencionado de passagem. Ana, sinto muito, disse Miguel, sua voz baixa. Há vídeo também. É consistente. Meu coração afundou até a sola dos meus pés. Obrigada, Miguel. Eu precisava saber. Fui para casa entorpecida, carregando a pasta como se fosse feita de chumbo. Quando girei a chave na fechadura, a porta se abriu. A senhora Bittencourt estava lá, seu rosto contorcido em desaprovação. Vim ver como você está. Pedro disse que está preocupado com você, sozinha aqui, seus olhos correram ao redor, suspeitosamente. Eu sei sobre Pedro. Ele não está em uma viagem de negócios. Está com outra pessoa, disparei. Ela zombou, sua defesa rápida e afiada. Você está afastando ele. Sempre doente, reclamando, precisando de coisas. Que homem quer isso? Isso não é desculpa para trair, rebati, a raiva crescendo. Você acha que ter esse bebê vai consertar as coisas? Ninguém na família quer essa criança, Ana. Só você. Suas palavras foram como um golpe físico. Saia, eu disse, minha voz tremendo.
Agora. Ela jogou as mãos para cima e saiu tempestuosamente, batendo a porta atrás dela. O silêncio depois foi ensurdecedor. Sentei-me no sofá, me sentindo entorpecida e vazia. 30 minutos pareceram uma eternidade, cada segundo passando com batidas pesadas e dolorosas, ecoando a pulsação no meu coração. Minha mente estava acelerada, mas uma resolução terrível se estabeleceu sobre mim. Eu tinha que enfrentar Pedro e ver a verdade com meus próprios olhos. Miguel tinha me dado todos os detalhes que eu precisava. Lá no Hotel Vista Grande, quarto 718, ele disse, sua voz cheia de profissionalismo relutante. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu estacionava o carro e entrava no saguão do hotel. Meu estômago estava em nós. Peguei o elevador, meu coração batendo nos meus ouvidos a cada andar que passava. Quando as portas se abriram, saí para um corredor bem iluminado que parecia alegre demais para o que eu estava prestes a fazer. O quarto 718 era logo ali e, ao me aproximar, pude ouvir risadas e o tilintar de copos. Minha mão tremeu quando bati na porta. O serviço de quarto deve estar aqui com o champanhe, ouvi uma voz feminina, alegre e despreocupada. Depois de alguns segundos que pareceram horas, a porta se abriu. Pedro olhou para fora, sua expressão mudando de antecipação para choque em um instante. Ana? Como você me encontrou? Eu sei de tudo, Pedro, disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. Sem esperar por um convite, passei por ele para dentro do quarto. A cena que me recebeu foi como um tapa. Lá estava ela, sua amante, meio vestida, correndo para se cobrir como se o pudor significasse alguma coisa agora. Pedro se recuperou do choque inicial e seu rosto endureceu. Por que você está aqui, Ana? Para me espionar. Para implorar. Implorar? Repeti, incrédula, sentindo uma risada amarga subir pela minha garganta. Eu vim pela verdade. Não que você saiba algo sobre isso. Ele zombou, chegando mais perto. Você quer a verdade? Aqui está, eu não estou mais feliz com você. Você está sempre tão envolvida consigo mesma e com esse bebê. Sua amante, agora um pouco mais vestida, sorriu com desdém e acrescentou, talvez se você prestasse mais atenção nele, ele não estaria comigo. Suas palavras doeram, mas foi a concordância dele, o aceno que ele deu a ela, que torceu a faca mais fundo. Você deveria estar nos agradecendo. Estamos apenas esperando o seu bebê nascer, então eu posso finalmente seguir em frente adequadamente. O quarto girou ao meu redor e uma dor aguda atravessou meu abdômen. Dobrei-me, ofegante, o choque e a dor se misturando em um redemoinho nauseante. Pedro, eu acho que algo está errado, consegui dizer, minha voz um sussurro de desespero. Por favor, chame uma ambulância. Ele e sua amante trocaram um rápido olhar de desprezo, e então ele se virou de volta para mim. Você provavelmente está apenas exagerando, como sempre. Eles se vestiram rapidamente, passando por cima de mim como se eu fosse apenas mais um obstáculo em seu caminho. A última coisa que vi antes que a escuridão me reivindicasse foi a porta se fechando, o clique dela ecoando ominosamente no quarto frio e vazio. Acordei com a voz gentil, mas urgente, de uma camareira tentando me acordar. Senhora? Senhora, você pode me ouvir? Seu rosto surgiu na minha visão enquanto eu piscava, afastando a escuridão que nublava minha visão. A dor ainda estava lá, uma dor surda que parecia ecoar por todo o meu corpo. Onde estou? Minha voz soou rouca, estranha até para meus próprios ouvidos. Você ainda está no quarto do hotel, querida. Eu te encontrei no chão. Estou chamando uma ambulância. Fiel à sua palavra, a próxima coisa que eu soube foi que estava sendo levada para a sala de emergência. As luzes do hospital eram duras, ofuscantes, enquanto enfermeiras e médicos se aglomeravam ao redor, suas vozes uma cacofonia de preocupação que eu mal conseguia compreender. Eles faziam perguntas, muitas perguntas, mas tudo o que eu conseguia pensar era na traição e na dor. Pedro nunca apareceu no hospital. Nem sua mãe. As ligações não foram atendidas, o silêncio deles mais doloroso que qualquer ferida física. Quando o médico veio com a notícia de que eu havia perdido o bebê, a dor era tão pesada, tão avassaladora, que foi tudo o que pude fazer para não gritar. A perda não era apenas uma tragédia pessoal. Parecia uma injustiça, uma da qual Pedro, sua amante e sua mãe tinham participado.
Eles me abandonaram, me deixaram sozinha no meu momento mais vulnerável. A amargura e a raiva cresciam dentro de mim, preparando uma tempestade. Depois do que pareceu uma eternidade, o hospital me deu alta. Fui direto para nosso apartamento e comecei a empacotar as coisas de Pedro. Cada camisa que eu dobrava, cada meia que eu jogava na caixa era uma separação, um corte de laços. Com os pertences dele empilhados no porta-malas do meu carro, dirigi até a casa da senhora Bittencourt. Não me importei com delicadezas. Descarreguei as coisas dele bem na entrada da garagem, deixando-as cair onde quer que fosse. Não bati. Simplesmente entrei. A senhora Bittencourt estava sentada na sala de estar, um olhar de resignação em seu rosto. Ela sabia por que eu estava lá. Ana, ela começou, seu tom cansado. Você deveria simplesmente ir embora. Leve a dignidade que ainda lhe resta. Dignidade, eu ri, mas não havia humor nisso. Você acha que eu vim aqui para uma palestra sobre dignidade de você? Ele é meu filho. Eu fico do lado dele, e ele ficará melhor sem você, ela disse bruscamente. Ele tem excelentes advogados. Você só vai se envergonhar. Nesse momento, algo estourou dentro de mim. Você sequer se importa que seu neto tenha morrido? Que seu filho me deixou sozinho em um quarto de hotel para perder o filho dele? Seus olhos vacilaram, incapazes de encontrar os meus. É uma situação difícil. Está feito, Ana. Dei um passo à frente, minha voz baixa e firme. Como você se sentiu como mãe, sabendo o que aconteceu? Sabendo que seu neto foi perdido? Ela não respondeu, apenas olhou para longe, uma rachadura em sua fachada composta. Verei seu filho no tribunal, eu disse, as palavras pesadas de promessa. Você pode dizer isso a ele. Virando-me, deixei-a sentada lá, sozinha com o peso de suas escolhas. Enquanto eu caminhava de volta para meu carro, o ar frio parecia cortante contra minha pele, mas meu caminho nunca esteve tão claro. Eu lutaria, não apenas por mim, mas pela vida que foi perdida e pela verdade que precisava ver a luz do dia. Ao entrar no tribunal, senti todos os olhos em mim, ou talvez fosse apenas o peso do que estava prestes a acontecer pressionando. Minha melhor amiga da faculdade, Lúcia, estava bem ao meu lado. Ela se tornou uma fera na sala de tribunal, conhecida por despedaçar até mesmo a defesa mais astuta. Quando contei a ela sobre tudo, ela não hesitou. Eu cuido disso, Ana. E não se preocupe com os honorários. Essa é por minha conta, Lúcia disse, sua voz feroz e reconfortante. Nos sentamos à nossa mesa, papéis organizados com cuidado, evidências prontas. Do outro lado, Pedro e sua amante pareciam confiantes, uma arrogância que me irritava. À medida que o processo começava, o advogado deles pintou uma imagem de mim como instável, quebrada pelo luto a ponto de fabricar histórias. A autora sofreu imenso estresse emocional, sim, o que levou a essas acusações selvagens. Não há evidência substancial de qualquer caso ou irregularidade por parte do meu cliente, argumentou o advogado de defesa. Quando chegou nossa vez, Lúcia se levantou, sua presença dominando a sala. Meritíssimo, não apenas temos evidências substanciais, mas também temos um testemunho que corroborará tudo o que minha cliente alegou. Ela apresentou as fotos primeiro, prova clara e inegável do caso, passadas para o juiz e eventualmente para o advogado de defesa, que parecia visivelmente abalado ao vê-las. Em seguida, Lúcia reproduziu o vídeo do hotel. A sala ficou em silêncio enquanto a cena se desenrolava, eu entrando no hotel, então Pedro e sua amante saindo rindo e se abraçando, sem nenhum sinal de preocupação. Mas isso não é tudo, Lúcia continuou. Ela chamou a camareira que me encontrou para depor. Seu testemunho foi simples, mas poderoso. Eu a encontrei no chão, inconsciente. Eles tinham ido embora. Ela poderia ter morrido. O rosto de Pedro havia ficado branco, e sua amante não conseguia ficar parada, sua perna balançando nervosamente. Quando lhes foi dada a chance de responder, Pedro se levantou, sua voz trêmula. Isso não é como parece. Nós apenas ficamos assustados e confusos. Assustados? Então você deixa a sua esposa grávida e inconsciente no chão? Lúcia rebateu, seu tom gelado. O juiz levou tudo em consideração, o peso das evidências, os testemunhos.
Após o que pareceu uma eternidade, ele falou: julgo em favor da autora, Ana Bittencourt. As evidências de infidelidade e negligência são avassaladoras. Estou concedendo uma divisão 50-50 de todos os bens matrimoniais, bem como compensação financeira pelo estresse emocional causado pelas ações dos réus. Enquanto saíamos da sala do tribunal, Lúcia me cutucou gentilmente, um brilho vitorioso em seus olhos. E aí? O que achou dessa justiça? Consegui um pequeno sorriso, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Obrigada, Lúcia. Eu não poderia ter feito isso sem você. A vida foi voltando ao normal lentamente depois do drama do tribunal. Comprei um pequeno apartamento, e cada novo móvel, cada quadro pendurado era um passo para longe do meu tormento passado. A única sombra que pairava sobre meu novo começo era ver Pedro e sua amante juntos no trabalho, uma lembrança constante da traição. Uma tarde, enquanto eu organizava alguns documentos legais, meu telefone tocou com um número que eu não via há um tempo. Era a mãe de Pedro, a senhora Bittencourt. Ana, poderíamos nos encontrar? Eu preciso falar com você, sua voz tremia ao telefone. Hesitei, lembranças do nosso último encontro passando pela minha mente. Por que eu deveria me encontrar com você, senhora Bittencourt? É sobre Pedro e sua empresa. Por favor, eu não pediria se não fosse importante. A curiosidade despertada e um pouco de lealdade antiga à empresa que ficou ao meu lado me fizeram concordar. Nos encontramos em um pequeno café, longe de olhos curiosos. Ela parecia desgastada, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado. Pedro, ele não é mais o menino que eu criei, ela começou, sem encontrar meus olhos. Ele e aquela mulher, eles estão planejando fraudar a empresa, vender ativos e querem me forçar a sair da minha casa. Suas palavras pairaram pesadamente entre nós. Eu ainda estava processando quando ela agarrou minha mão, seu aperto surpreendentemente forte. Por favor, você é a única em quem posso confiar para impedir isso. O apelo em seus olhos era real, mas também era minha relutância. Senhora Bittencourt, o drama da sua família não é mais meu problema. Não é só família, Ana. É sua empresa também. Eles estão planejando algo grande, poderia arruinar tudo. Sua urgência tocou uma corda. Afinal, eu ainda fazia parte daquela empresa. Ela me deu uma chance quando eu era apenas uma recém-formada, e muitos dos meus colegas eram como família. Tudo bem, vou investigar, cedi, mais pela empresa do que por ela. De volta ao trabalho, comecei a cavar. Silenciosamente, puxei registros e contratos, rastreando o rastro de transações em que Pedro e sua amante estavam envolvidos. Não demorou muito para notar irregularidades. Os números não batiam, os bens estavam sendo comprados a preços inflacionados, muito acima do valor de mercado. Armada com evidências, fui até o escritório do diretor, colocando os documentos em sua mesa. Observei seus olhos se estreitarem enquanto examinava as evidências. Isso é sério, afirmou o Sr. Henrique, olhando para mim. Eu cuidarei disso a partir daqui. Obrigado, Ana. Você pode ter acabado de salvar esta empresa de uma perda significativa. Saindo de seu escritório, senti uma mistura de alívio e antecipação. Passando por Pedro e sua amante, peguei fragmentos de suas risadas zombeteiras. Não pude deixar de sorrir comigo mesma. A justiça tinha uma maneira de encontrar seu caminho, não importa quão tortuosa fosse a estrada. Após expor Pedro e sua amante, uma investigação em grande escala se espalhou pela empresa. À medida que se desenrolava, fui frequentemente chamada para testemunhar, detalhando cada discrepância e transação irregular que havia descoberto. O tribunal mais uma vez se tornou um cenário familiar, mas desta vez eu estava confiante, apoiada pela verdade e pelas montanhas de evidências que sustentavam nossas alegações. As batalhas legais foram intensas e exaustivas. Pedro e sua amante enfrentaram as consequências de frente. A empresa, tendo sofrido perdas potenciais significativas, buscou justiça implacavelmente, culminando em um processo multimilionário contra a dupla. O veredicto foi como esperado: culpados. A decisão do tribunal os impediu de ocupar quaisquer cargos de liderança no futuro. Um fim adequado para sua má conduta corporativa. Em meio ao caos, minha própria carreira tomou um rumo surpreendente, mas bem-vindo.
A empresa reconheceu meus esforços e me promoveu a advogada sênior, um reconhecimento que veio com uma premiação significativa. Numa tarde tranquila, enquanto eu organizava arquivos em meu novo escritório, uma sala espaçosa com vista para o horizonte da cidade, meu telefone tocou. A tela exibia um número que eu não via há muito tempo. Era a senhora Bittencourt. Ana, sou eu, sua voz veio tingida de humildade, um contraste marcante com nossos últimos encontros. Eu queria agradecer por salvar minha casa de ser vendida por debaixo dos meus pés. Sua gratidão era genuína e, apesar de tudo, senti um lampejo de simpatia por ela. De nada. Fiz o que achei que era certo, respondi. Houve uma pausa, um momento de silêncio antes que ela acrescentasse: eu estava errada sobre você, Ana. Tão errada. Costumava pensar que você não merecia meu filho, mas percebi que era ele quem não merecia você. Suas palavras, inesperadas e cruas, me pegaram de surpresa. Obrigada por dizer isso. Significa mais do que você possa imaginar. Poderíamos nos encontrar? Gostaria de me desculpar adequadamente, cara a cara, ela sugeriu, um toque de esperança em seu tom. Considerei seu pedido. Tudo bem, senhora Bittencourt. Vamos nos encontrar. Decidimos por um café tranquilo, terreno neutro para o que seria uma conversa franca. Sentada à sua frente, via as mudanças que os meses haviam causado nela. O comportamento arrogante havia desaparecido, substituído por uma reflexividade sóbria. Ana, sinto muito por tudo. Fui cegada por minhas próprias expectativas, meus próprios desejos para Pedro, que não consegui ver a verdade. Você sempre foi a pessoa mais forte, e agora admiro isso profundamente, ela confessou, seus olhos não encontrando os meus. Foi uma jornada difícil para todos nós, reconheci, minha voz firme. Mas aceito suas desculpas, senhora Bittencourt. Conversamos mais sobre a vida, sobre lições aprendidas. Estava claro que a amizade não estava na mesa, mas o respeito mútuo pairava no ar, um fio fino que conectava a nossa história compartilhada. Deixando o café, senti como se suas palavras tivessem levantado algumas das sombras do passado. Caminhei de volta para meu escritório, passando pelas mesas agora vazias de Pedro e sua amante, um lembrete da bala que desviei. Suas risadas não ecoavam mais pelos corredores. Em vez disso, meus próprios passos soavam uma batida constante em direção ao futuro.